Pai do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de antropologia bíblica. E para tanto vamos fazer a leitura aqui da nossa apostila na página 60 já. Vamos tratar agora acerca de matrimônio. Vamos usar como texto base para esta análise o livro de Gênesis, capítulo 2, do versículos 21 ao 25. Então temos aí a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, tá certo? Não se envergonhavam desta condição. Então veja aí a condição de união, a condição de comunhão em que se encontrava o homem e a mulher na sua origem, e o modo como Deus dispôs esse relacionamento, né? A forma como este relacionamento torna-se o eixo de toda a construção da sociedade que vai ter início, que vai desenvolver-se a partir dessa célula-mãe. Então vemos aí que no princípio Deus dá qual é o seu padrão. O padrão para um relacionamento, o padrão para a construção de uma sociedade a partir dos seus fundamentos, que é a família. No relacionamento entre um homem e uma mulher que estão em íntima comunhão, em plena comunhão, que estão interligados de uma forma muito profunda. Então veja, no que ele trata aqui acerca de matrimônio diz, o texto clássico para a base do casamento é Gênesis 2,18. Disse o Senhor Deus: Não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, uma pessoa que esteja junto com ele e que tenha condições de ter um relacionamento profundo com ele. Não é bom que o homem esteja só, como disse aqui. O versículo 24 acrescenta: Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Perceba que havia antes deste relacionamento, e no caso aqui em relação a Adão e Eva será apenas uma questão futura, né? Será uma orientação para a posteridade, para os próximos, porque a partir deles mesmos não foi possível eles verem essa situação, uma vez que foram criados por Deus. Então Adão foi criado por Deus e Eva foi criada também por Deus. Então eles darão início a uma linhagem que na continuidade seguirá estes parâmetros. Então será transmitido para a sua descendência. E qual é esse padrão que será transmitido? Adão e Eva foram criados e estão vivendo em íntima comunhão, em unidade, tá certo? São uma só carne. Só que o fruto desse relacionamento, que serão os filhos, também se constituirão numa outra família, que será uma outra unidade, e que não estarão subjugadas debaixo do poder deste casal. Tá certo? O casal gerador dessa nova pessoa, esses novos indivíduos, né? Esses novos indivíduos se unirão, constituirão uma nova célula que necessariamente se separará desta e terá independência. Então esta independência é fundamental para o casamento, porque se não houver essa construção independente das características desta nova família, ela não se sustentará, ela não se realizará, não encontrará toda a sua realização. Ficará subjugada aos padrões e aos parâmetros daquela família anterior. O que a família anterior tem que fazer, qual é o seu dever, é trabalhar na formação deste indivíduo para que ele tenha as condições, as aptidões para, unindo-se com a sua companheira, com a sua parceira, com a sua adjutora, possam então constituir uma nova célula, uma nova família que dará origem a outros indivíduos. Então temos aí um processo natural de união entre homem e mulher, entre macho e fêmea, a única possível união que de fato funciona, que é eficaz, que é célula-mãe para a sociedade, que é fundamento, né, para toda a constituição social. Então temos a união entre um homem e uma mulher, a intimidade dentro desse casamento, tornando-se eles uma só carne, e a independência dessa célula-mãe, dessa família, em relação a orientações externas, tendo ela que
encontrar dentro do seu próprio âmbito familiar, dentro do seu próprio lugar, sua própria intimidade, tendo que encontrar, construir uma comunhão, construir um relacionamento que funcione de maneira perfeita, né? Dando origem a outros indivíduos que se constituirão em outros núcleos familiares. Conforme podemos observar, o matrimônio é algo estabelecido por Deus. Isso pode ser verificado a partir deste versículo. Os fundamentos do matrimônio foram lançados por Deus a partir do primeiro casal criado por ele, Adão e Eva. Veja, Deus não criou Adões e Eva. E também Deus não criou Adão e Evas. Então veja que o padrão de Deus é a monogamia. É a heterossexualidade e a monogamia. Esse é o padrão de Deus. E de tal forma isto é verdade na natureza, não só na Bíblia Sagrada, mas na natureza, que independentemente das opções que os indivíduos façam ao longo da vida, de quererem realizar fantasias sexuais, para que esse indivíduo exista, foi necessário um relacionamento heterossexual e monogâmico. Ainda que a pessoa adote um comportamento poligâmico, né, tenha diversas esposas, mas esse indivíduo não surgiu de mães, ele surgiu de uma mãe. Ele não surgiu de um relacionamento homossexual, ele surgiu de um relacionamento heterossexual. Um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, tá certo? Produziram este indivíduo que ao longo da sua vida, em decorrência de influências, em decorrência de muitas situações que ele estará exposto, poderá ou não fazer determinadas opções e quem sabe até viver tentando atender uma fantasia sexual, tá certo? Uma fantasia que não é produtiva para a sociedade e não concretiza todo o propósito do corpo na questão natural, na questão psicológica, na questão espiritual, na questão bíblica inclusive, tá certo? Então temos aí que a única possibilidade de viver todo o propósito de Deus para nós, biologicamente, emocionalmente, espiritualmente, é através do padrão. E o padrão de Deus é a heterossexualidade e a monogamia, tá ok? Os fundamentos do matrimônio foram lançados por Deus. Como já disse, o texto em foco também deixa claro que o matrimônio estabelecido por Deus foi entre os sexos opostos, homem e mulher. Ao dizer deixar ao homem o pai, seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, unir-se à sua mulher, Deus estava pensando na futura humanidade, visto que Adão e Eva não tinham pai nem mãe, então isso já foi dito. A expressão deixará pai e mãe, vista a grosso modo, parece um tanto ingrata. Então ele vai discorrer um pouco, explicando acerca dessa afirmação. O que está pretendendo aqui, com esta afirmativa, não é dar pretexto para o abandono de pai ou mãe, tá certo? Não é dar pretexto para o abandono dos seus progenitores, mas sim para que você tenha a consciência de que o seu pai, a sua mãe e o pai da sua esposa e a mãe da sua esposa ou do seu esposo, eles têm um ponto de vista, eles têm um modo de vida, eles têm uma filosofia de vida que não necessariamente será a sua filosofia de vida. Não necessariamente será a maneira como você encara a vida, a maneira como você quer viver a sua vida. Então, o modo de vida deles funcionou ou não para eles, tá certo? Deu certo ou não para o núcleo familiar deles, do qual você fazia parte. O seu pai era o chefe da casa, sua mãe ao lado dele, também governando a casa, e você submetido a ele, você e seus irmãos submetidos à ordem deles. Esta é uma família, tá certo? Essa é uma família que funciona. Agora, uma vez que você está se associando a uma mulher, está colocando uma mulher ao seu lado, você já tem condições de desenvolvimento biológico, financeiro, emocional para entrar num relacionamento, você necessariamente, juntamente com essa esposa, construirão uma nova família com um comportamento peculiar que pode ser até reprovado por causa de alguns detalhes, por causa de alguns costumes, por causa de algumas questões particulares, algumas questões íntimas. Pode ser até reprovado pelo seu pai, sua mãe, pelo pai e a mãe da sua esposa, e que não necessariamente são comportamentos contrários à palavra de Deus, não necessariamente são comportamentos contrários às padrão social, à moral e à ética. Não,
são simplesmente costumes internos, modo de vida, questões de intimidade, e que, se colocados em conflito, se sempre, cotidianamente, colocados em conflito entre essas duas famílias, essa família que está se formando e essa família formada, destruirão já de início essa família que está se formando. Trarão confusão, brigas, questões não resolvidas, trarão desentendimentos, trará destruição. Muitas famílias que se destroem por causa de influências externas, porque não se resolvem internamente, porque não há uma conversa sincera, porque não há um diálogo, porque não há verdade, há chantagens, há manipulações. Então, famílias que são destruídas desde a base por causa de interferência, ingerência externa. Porque pessoas que têm o seu modo de vida, a sua forma, o seu ponto de vista, estão interferindo e tentando conduzir aquele casal. Então, o que é aconselhável é a interação, a participação, somente quando solicitado, e no sentido de dar um conselho, não uma regra, mas sim um conselho que pode ser adotado ou não. Então isso é aceitável, isso é produtivo. Mas uma família formando que está subjugada, submetida debaixo da ordem de outra família, isso é desaconselhado pela Bíblia Sagrada. Isso é desaconselhado, isso é uma causa de destruição de muitos lares. Então vemos que o conselho é a união, a intimidade entre homem e mulher, que abandonam suas individualidades, abandonam seus egoísmos, tá certo? O eu dele e o eu dela passam a ser transformado em nós. Então ele deixa o seu eu egoísta, singular, o seu eu individual, seu individualismo. Ela deixa o eu individualista dela, para fundirem-se um pouco dele e um pouco dela, para formar o nós, aquilo que for conciliável, aquilo que puder ser entrelaçável entre eles, aquilo que puder se entrelaçar, aquilo que puder constituir agora um novo ser, que é a união de duas carnes em uma só, tá certo? A união do casal. Então tudo agora que será feito daqui para frente, será pensado, será realizado, será comprado, será adquirido, será em prol do nós, não do eu. Não atendendo ao desejo egoístico nem do homem nem da mulher, mas atendendo à necessidade do casamento, à necessidade do casal, tá certo? E essa necessidade do casal, essas demandas do casal têm que ser resolvidas dentro do casal. Qual é o objetivo deste casal, o que eles querem, o que eles pretendem, como eles querem viver, e a forma como eles vão resolver os seus problemas. Então, quer dizer, a Bíblia Sagrada dá esse preceito, muitas pessoas infelizmente ignoram, mas os resultados de ignorar esse aconselhamento são vistos cotidianamente. Geralmente a gente ouve falar aí de casamentos que começaram, que tinham expectativas em relação a eles, mas se destruíram, se desfizeram, e muitas das vezes o grande problema não estava nem dentro do próprio casamento, mas foi ingerência, interferências externas, comentários inoportunos, conselhos, segredos, coação, e aí confusões, brigas, desentendimentos, e se tornou insuportável, levando à destruição de uma família. Agora o problema a família é a base de tudo. Então, quando você olha um país, quantas instituições há no país? Há o governo. No nosso caso aqui temos executivo, legislativo e judiciário. Temos as forças armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. As polícias, temos no âmbito acadêmico, universidades, escolas, creches. Temos o corpo docente, temos os funcionários, os alunos. Temos o comércio, uma infinidade de tipos de comércio, empresários, funcionários. E no campo, agricultores, fazendeiros, trabalhadores. Então temos uma enorme gama de seres e de instituições e de pessoas que estão funcionando, que estão em conjunto construindo esta grande nação.
Se há alguma coisa que é comum a todas elas, é que todas essas pessoas que estão engajadas em diferentes âmbitos da sociedade, todas elas vieram de alguma família. Então a família está na base de toda a construção da sociedade. Esses indivíduos que agora ocupam esses cargos vieram de um lar, vieram de uma família. Um dia estiveram submetidos, estiveram sujeitos, estiveram recebendo cuidados dentro de um lar, de uma família. Agora, nem sempre tiveram um lar adequado, nem sempre tiveram aconselhamento, tiveram afeto e amor. Então, as consequências futuras para a sociedade terão início no âmbito familiar. Que tipo de militar ele será no futuro? Que tipo de conceitos lhe foi transmitido? Como ele olha para a sociedade? Que tipo de professor acadêmico ele será? Como ele tratará a sua matéria? Como ele tratará os seus alunos? Que tipo de médico ele será? Como ele desempenhará o seu trabalho? Como ele se relacionará com seus pacientes? Ele olhará para os seus pacientes com respeito? Ou ele olhará para eles como apenas uma fonte de lucro, da qual ele tenta o menor esforço possível, não se preocupa com a sua saúde, mas simplesmente em obter dele aquilo que ele deseja, né? Tirar dele o seu lucro e que ele se dane, vamos dizer assim, perdão da palavra. Então o que acontece? O Brasil que temos hoje, o país que temos hoje é fruto daquilo que foi feito com os nossos filhos dentro do âmbito familiar. Então, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele, como diz lá em Provérbios. E aí temos que, quando o autor traz essas palavras, quando ele coloca desta maneira, ele está, na verdade, dizendo que o referencial que for construído na mente desta pessoa será exatamente aquilo que vai guiar ela pela vida inteira. Porque mesmo que ele tenha contato com diversos outros tipos de conhecimento de uma complexidade muito maior do que os que lhe foram transmitidos pelo seu pai e sua mãe, que de repente eram pessoas muito simples, mas a forma como ele olha para tudo isso foi construída na sua infância. Ele olha para isso numa perspectiva otimista, pessimista, ele tem padrões morais, ele tem ética, ou ele não tem, ele teve afeto ou ele não teve, ele olha para o mundo tentando se aproveitar dele, ou ele olha para o mundo como uma pessoa que tem respeito, que tem amor pelo próximo ou não. Então, independentemente do conhecimento que ele vem adquirir, ele reinterpreta esse conhecimento de acordo com os padrões construídos no seu comportamento a partir da infância. Então, muitas pessoas às vezes pensam em revolucionar uma nação, revolucionar um país. E pensam que a revolução virá de um político, a revolução virá de um grande acadêmico, a revolução virá de um grande cientista. E na verdade é aí onde mora o equívoco. A revolução de um país vem da família. Então, se dentro do âmbito familiar houver um lar onde pessoas são ensinadas, são criadas com afeto e com padrões morais e éticos e com conceitos bíblicos que alimentaram as sociedades que hoje são do primeiro mundo, nós teremos uma transformação na sociedade, tá certo? E isso, a própria história prova isso. Os países que adotaram a Bíblia Sagrada, adotaram os padrões transmitidos pela Bíblia Sagrada como padrões para a sua vida, são, na atualidade, os países de primeiro mundo. Eu não digo com isso que nesses países não haja ladrões, que não hajam corrupção, que não haja problemas. Claro que há, porque o problema acompanha o homem. O homem ele está ainda imbuído nessa questão do pecado. O pecado mora nele, como Davi disse: em pecado me gerou minha mãe. Então os problemas acompanham o homem, mas a forma como eles se propagam, eles se proliferam, pode ser descontrolada ou pode ser mais controlada. Mais controlada quando existem padrões morais e éticos controlando esses comportamentos. Então teremos aí um controle e uma melhoria da sociedade. Agora, quando esses padrões são removidos, temos um descontrole total. De tal forma que em alguns noticiários eu já pude ver o relato de autoridades policiais lidando cotidianamente com esses problemas, com roubo, assassinato, estupros. E determinada vez um delegado deu uma declaração dizendo: a sociedade está em colapso.
diante da barbárie que ele havia presenciado. Ele disse: a sociedade está em colapso. Por que esse colapso da sociedade? Porque as suas bases estão sendo removidas. As bases estão sendo removidas por interesse de determinados grupos que querem se colocar no poder. Então, por que remover a Bíblia Sagrada? Por que remover os padrões de Deus para a família? Por que remover os padrões de Deus para o homem e para a mulher? Porque com isso trará desestabilização da sociedade. Desestabilizando-se as famílias, teremos indivíduos fracos. Entendeu? Desestabilizando as famílias, teremos indivíduos fracos, sem referencial. Esses indivíduos sem referencial são facilmente manipuláveis pelos governantes. E pode observar, as famílias dos governantes, quer capitalistas, quer comunistas, quer outro tipo de ideologia qualquer que tenham, que professem, geralmente a família dos governantes é uma família que segue padrões rígidos de moral e ética. As famílias desestabilizadas são as famílias, geralmente das classes mais baixas, que absorvem conhecimento por meio da mídia, que propaga esse tipo de ideias, que tem combatido veementemente contra conceitos bíblicos. Mas os conceitos bíblicos são fundamento para uma sociedade forte. Quer revolucionar o país, quer revolucionar o mundo, a revolução inicia-se dentro do lar, dentro da família, dentro do relacionamento homem, mulher e conceitos morais, éticos e afeto transmitido aos filhos. Uma só carne, conforme já tratamos aqui, e ele dá continuidade. Então passamos agora para casamento do Novo Testamento, mas antes disso, eu quero trazer aqui uma contribuição do livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aconselho a todos adquirirem este ótimo livro. Esse livro aqui é feito pela Comissão de Apologética da Assembleia de Deus, presidida aí pelo pastor Ezequias Soares de Souza, tá certo? E que expressa como a igreja se posiciona, como a igreja se pronuncia em relação a essas doutrinas fundamentais para a nossa fé. Ezequias Soares da Silva, corrigindo. Então Ezequias Soares da Silva esteve à frente de uma equipe encarregada pela área de apologética da Assembleia de Deus, e promulgaram aí esse documento onde a igreja se posiciona em relação a vários aspectos aí da nossa fé. Um deles é sobre a família. Então vou ler aqui sobre a família, no capítulo 24 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, página 203, que diz: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver, se houver, que aliás é um conceito importante transmitido aqui. Nem todas as famílias têm condições de ter filhos, ou nem todas as condições, quer físicas ou quer financeiras. E se não houver filhos, mesmo assim é uma família. Tá certo? Com relação a isso, já tratei em aulas passadas, a ordenança de Deus: crescer, multiplicar-vos e encher a terra. Esta multiplicação e encher a terra, com certeza, estão submetidas a um raciocínio, julgamento, a uma decisão inteligente por parte do homem e da mulher. Sabemos que a terra já está povoada, a terra já está cheia. Então não é uma obrigatoriedade essa questão da proliferação, da geração de filhos. Claro que uma família plenamente realizada passa por essas fases também, vivencia essas experiências. Mas uma vez que não for possível, tem que haver uma decisão inteligente por parte do casal, se há condições ou não para gerar filhos e criá-los, né, de acordo com a palavra de Deus. Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e fê-los macho e fêmea. Criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Veja, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. Não só o homem, tá certo? E nem só a mulher. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Então quando falamos acerca de Deus, geralmente colocamos tudo no masculino. E aí alguém pode pensar: Deus é do sexo masculino.
E seria um engano extraordinário, seria uma ingenuidade da tal declaração. Deus não precisa de sexo nem masculino nem feminino, porque Deus é um ser espiritual. A questão da sexualidade está ligada à reprodução. Então foi dado ao homem e à mulher capacidade reprodutiva por causa da sua condição, da sua natureza. Assim os homens se perpetuam a raça através da sexualidade. Deus é espírito. O espírito não precisa de sexualidade. O espírito tem a sua condição perene de existência. Ele não está ligado ao tipo de existência humana. A existência dele é eterna. Então temos aí a condição de Deus diferente da condição humana. Com isso não há necessidade de falar de questão de âmbito de sexualidade em relação a Deus. Por isso Deus não é homem nem mulher, Deus é espírito. E aí temos homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? No sentido de que tem racionalidade, inteligência. Há uma característica transmitida de Deus para o homem e a mulher que tornou estes seres diferentes de todos os demais. Então os animais não são imagem e semelhança de Deus. Nenhum dos animais, de qualquer categoria, de qualquer espécie. Somente o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Foi-lhes dado uma característica singular e distintiva que é a inteligência, a racionalidade. Característica dada por Deus. Continuando aqui, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, demonstrando a sua conformação heterossexual. A diferenciação dos sexos visa a complementariedade mútua na união conjugal. Todavia, nem o varão é sem mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. 1 Coríntios 11:11. Paulo dando a declaração de que homem e mulher são iguais perante Deus. Os dois têm a mesma importância diante de Deus. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal e à procriação. Reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecem sob os cuidados de parentes próximos. Rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras. Então é algo que tem que sempre tem que deixar bem claro. Existe a condenação nas Sagradas Escrituras em relação a este comportamento. Um comportamento inclusive antinatural. Um comportamento decorrente de fantasias sexuais que pessoas criam, inventam e pretendem viver pautadas por ela. Condenar biblicamente este comportamento não é condenar a pessoa, não é dar qualquer tipo de declaração que venha motivar a agressividade, que venha motivar qualquer tipo de desprezo. As pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas. Então as escolhas cabem às pessoas viver de acordo com as suas escolhas, fazê-las, ter liberdade de viver a sua vida, de tomar as suas decisões. Com relação a esta liberdade que é das pessoas, ela não traz consigo a obrigatoriedade da aceitação. Então não é porque a pessoa tem liberdade de tomar estas decisões, viver da forma como bem entender, que temos que concordar com a sua forma de vida. Então não concordamos, não aprovamos, né? Estamos manifestando isso declaradamente, de que é desaprovado. Só que a desaprovação às escolhas que as pessoas fazem não significa agressividade, não significa desprezo. Então a pessoa em si, mesmo com as escolhas que faça, tem que ser respeitada enquanto pessoa, tem que ser respeitada enquanto um ser digno de respeito, digno de não ser agredido, digno de não ser perseguido, digno de não ser morto, de não ser desprezado. Então o indivíduo tem que ser respeitado. O indivíduo tem que ser não pode ser desprezado, mesmo com as escolhas que faça. E aí é isso que no caso a declaração de fé e as Sagradas Escrituras deixam claro. Não aprovamos essa escolha, não aprovamos esse comportamento, mas não significa que desprezamos o indivíduo, não significa que agredimos, que perseguimos o indivíduo. Isso tem que ficar sempre bem claro por causa de alguns grupos que pretendem, primeiro, cercear a liberdade. Querem dizer, tudo aquilo que se manifesta contra, está manifestando com isso um preconceito e está alimentando um viés de perseguição.
esse tipo de manipulação advinda de determinados grupos quer cercear a liberdade. Só existe liberdade para concordar. Quando você discorda, aí é tomado de você a liberdade. Aí começam a perseguir, começam a querer calar a voz daqueles que falam contra, a voz daqueles que não concordam, né? Então isso não é liberdade. Liberdade é você poder tomar decisões que digam que você é a favor ou contra. Então você tem liberdade de ser contra. Você tem liberdade de dizer que não concorda. E essa liberdade exercida no sentido de dizer que não concorda não levará você a uma atitude de agressividade e perseguição, de forma alguma, de maneira alguma. Bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Então temos aí a base bíblica e a declaração de fé nesse sentido, nesse viés, em professar esse tipo de crença, né? Crer que este é o padrão de Deus para a família. O casamento ou união matrimonial, instituição criada por Deus que tem por princípios reguladores e estruturantes a monogamia. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E a heterossexualidade, ele porém respondendo disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Mateus 19:4, palavras de Cristo. Pelo casamento, um homem e uma mulher, por livre consentimento, decidem unir-se mediante um pacto solene, no qual o Senhor Deus é o principal testemunha. E na condição de cônjuge, sob os aspectos legal, formal, moral, espiritual, prometem viver em fidelidade mútua, até que a morte os separe. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. De tal modo sublime e venerado seja entre todos o matrimônio. Hebreus 13:4. Tem por referencial espiritual, moral e afetivo o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Então é um padrão de relacionamento para o homem, o relacionamento entre Cristo e a Igreja. O casamento tem por propósitos a instituição da família matrimonial, compensação mútua do casal, procriação, auxílio mútuo, continência e satisfação sexual. Entendemos que o homem é unido sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas também para a vivência afetuosa, como Paulo fala: pague a devida benevolência, que a mulher pague o homem a devida benevolência, bem como o homem a mulher, porque o corpo da mulher é para o homem e o corpo do homem para a mulher. Então veja que Paulo tratou de uma forma igualitária, de modo que o homem tem que buscar a satisfação da esposa e a esposa buscar a satisfação do homem. Então existe um relacionamento mútuo, de obrigatoriedade mútua. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5:18. Mostrando que o conceito arcaico de que o sexo é apenas meio de procriação, ele na verdade não expressa toda a revelação bíblica com relação à profundidade desse relacionamento. Não existe aí somente questão mecânica de procriação, mas existe uma questão muito mais profunda no sentido de satisfação, quando ele aborda essa questão através dessa metáfora aqui do manancial. Manancial que sacia a sede, que traz prazer. Então vê-se que a própria Bíblia, ela incentiva os seres humanos a buscar prazer dentro do relacionamento matrimonial. O relacionamento matrimonial passou a ser destruído quando se passou a declarar acerca dele essa questão do sexo somente para a procriação e enquadrar a questão do sexo como decorrente do pecado. E aí uma teologia enganosa, satânica, diabólica, colocou o sexo como oriundo do pecado, sendo que o sexo é uma das criações de Deus. É criado para o relacionamento. Então a questão do sexo, contrariamente ao que foi declarado pela teologia ao longo de algum tempo, não está associado à queda humana. Muito pelo contrário, está associado ao projeto perfeito de Deus. Então o projeto de Deus para o relacionamento homem e mulher inclui a busca mútua de satisfação. Quando um membro da família, um membro deste
casal, desse relacionamento, está dedicado, está empenhado a buscar a satisfação do seu cônjuge. Então, quando um e outro estão buscando satisfação, promover, né, fornecer satisfação ao seu cônjuge, esta união torna-se perfeita e cumpre-se, realiza-se aquilo que a Bíblia Sagrada declara acerca de serem ambos numa só carne. Tá certo? Então, é necessário que esta visão seja incentivada em relação ao matrimônio, em relação ao relacionamento sexual dentro do matrimônio. Então temos aí agora a abordagem acerca do casamento no Novo Testamento. Então vimos aí a questão de ser uma só carne. Passamos a ver agora a questão do matrimônio, o casamento no Novo Testamento. Então vamos ver primeiro os tipos de casamentos que se desenvolveram ao longo da história, né, as formas de relacionamentos que se desenvolveram nas sociedades, e vemos aí qual o padrão bíblico, padrão definido aí para a Bíblia em relação a relacionamento matrimonial. O casamento do Novo Testamento, por se tratar de questões axiomáticas, do Senhor Jesus não se ateve a dar orientações sobre a vida conjugal. Então é algo por todos sabido, algo que já era o conhecimento assentado já na sociedade a qual ele estava se relacionando. A sociedade judaica, que herdou da tradição bíblica o conhecimento acerca do padrão bíblico para relacionamento. Então o Senhor Jesus, ele ratificou este padrão. Ele declarou que é um padrão válido, que é o padrão aceito, que é o padrão transmitido por revelação a partir da palavra de Deus. Então o que ele fez foi ratificar este padrão herdado, recebido aí já do Antigo Testamento. Então vemos aí na declaração, o Senhor Jesus não se ateve em dar orientações sobre a vida conjugal. Ele emite sua opinião quando é interrogado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Mateus 19, 5 ao 6. Mas não faz nenhuma alteração no que Deus estabeleceu no princípio, muito pelo contrário. Ele reitera, Marcos 10, 6 ao 9. É em Paulo que encontramos maiores ensinos sobre o casamento e o divórcio. Ao tratar da legalidade da vida conjugal, Paulo se utiliza das palavras um só corpo, para inibir a infidelidade conjugal e a prostituição existente na cidade de Éfeso. Ele disciplina o casamento, mostrando que marido e mulher são um só corpo, portanto, não deve ser maculado por nada. Valorizando a sagracidade do casamento, ele faz referência à união mística de Cristo com a igreja. Então, a união mística de Cristo com a igreja é um referencial, principal referencial para o relacionamento dentro do casamento, um relacionamento de fidelidade, de intimidade e de doação, tá certo? Quando Cristo se entrega a sua vida pela igreja. Da mesma forma, transmitir esse comportamento para esse padrão para dentro do casamento. E aí vemos, por exemplo, que o padrão de Deus tal qual apresentado aqui é a monogamia. Ao longo da história, ao longo de todo o Antigo Testamento está relatado que os indivíduos adotaram para si outros padrões, como por exemplo, estava muito difundida na sociedade judaica a poligamia, onde um homem se casa com várias mulheres. E não somente a poligamia, mas também o concubinato, que por causa das condições da sociedade da época, era como que uma consequência dessas condições, porque muitas dessas mulheres tinham suas escravas. E ao adentrarem num casamento, um casamento polígamo, compartilhando com outras esposas, muitas das vezes esta empregada pessoal da mulher também tornava-se uma integrante desta família, sendo então também associada ao seu esposo, na condição de concubina. Então temos aí a esposa e a concubina. Isso aconteceu no caso de Jacó. Jacó casou-se com Leia e Raquel. A intenção era casar-se com Raquel, mas por causa da tradição daquela família, Labão impôs que primeiro casasse com Leia, que era a mais velha. Depois, trabalhando mais 7 anos, casou-se com Jacó, com Raquel. Casou-se Jacó com Raquel. Todavia, Raquel e Leia tinham escravas pessoais. As escravas pessoais das duas, Bilá e Zilpa, se não me engano, também passaram a integrar a família de Jacó. Então, o casamento de Jacó foi consumado, na verdade, com 4 esposas.
com Raquel e Léia, as principais, né? E com Bila e Zilpa, que eram as concubinas. Agora, uma coisa que a Bíblia Sagrada nos transmite, que é maravilhoso, porque mesmo o homem adotando padrões que não são o padrão perfeito de Deus, Deus então tolerando padrões distorcidos da sociedade, tendo em vista a sua incapacidade no momento de viver conforme o padrão perfeito, a distorção humana, né, a fraqueza humana, Deus traz aí uma condição que vai pelo menos melhorar, que vai amenizar as injustiças destes padrões distorcidos. Quando, por exemplo, nas leis já promulgadas aí na época de Moisés, os filhos, tanto da principal quanto da concubina, são colocados em igual direito sobre os bens. Tem que ser tratados de uma forma igualitária. Então vemos aí, por exemplo, tanto os filhos de Raquel e Léia quanto os filhos de Bila e Zilpa constituíram as tribos de Israel e foram detentores de terra, tiveram terras dentro do reino de Israel. Não foram tratados como povos inferiores, porque tinham ascendência em Bila e Zilpa, que eram concubinas e não esposas. Mesmo assim, tiveram os mesmos privilégios, tiveram os mesmos direitos que os filhos das esposas principais. Então vemos, a poligamia é uma distorção no padrão perfeito. O padrão perfeito não é a poligamia, o padrão perfeito é a monogamia. E os personagens bíblicos que foram mais bem sucedidos eram monogâmicos. Você vê, por exemplo, não se diz que José tenha se casado com mais de uma esposa, não se diz que Isaac tenha se casado com mais de uma esposa, por exemplo, né? Vemos aí alguns desses importantes exemplos. Há outros também, mas não me recordo agora. Mas personagens importantes foram monogâmicos. Inclusive, quando adentramos ao Novo Testamento, a monogamia não é mais somente uma questão de opção, ela é uma questão de determinação. Ela é determinada como o tipo de relacionamento aceitável para a igreja. Quando, por exemplo, Paulo vai tratar mais especificamente acerca do matrimônio, diferentemente de Cristo, que já estava lidando com uma sociedade que já tinha a herança desde da revelação bíblica através de Moisés, Paulo está tratando com um âmbito social muito mais amplo, né, com pessoas que têm outros padrões que vêm do paganismo, por exemplo, na questão da cidade de Éfeso. E aí ele pega os padrões bíblicos agora e tem que esmiuçá-los, tem que detalhá-los para que essas pessoas compreendam qual é o padrão de Deus para a vida delas. É aí quando ele começa a pegar os referenciais. Como é o relacionamento do homem para com a mulher? É semelhante ao relacionamento de Cristo para com a igreja. Porque, por exemplo, a sociedade da época era extremamente machista. Então a mulher não era tida como um ser com grande valor. Em algumas sociedades a mulher tinha menos valor do que um escravo. Então você vê, Paulo inverte essa questão. Tanto na questão de mostrar que o homem tem que se dedicar à mulher como Cristo se dedicou à igreja, quanto na questão igualitária de falar que o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Quando ele diz que o corpo da mulher é do marido, essa sociedade na qual ele estava interagindo não via nisso problema algum, não havia nenhum choque. Mas quando ele dizia que o corpo do homem é da mulher, aí ele estava provocando com certeza. Aí ele estava entrando em choque com a visão da época que dizia que o homem é superior à mulher e que a mulher é um ser que tem que estar subjugado ao homem. Então Paulo quebra com esse conceito, Paulo arrebenta com esse conceito. Diz, não, o corpo do homem é da mulher. E o homem tem que buscar a satisfação da sua esposa. E o homem tem que se comportar com a sua esposa, tendo em si o padrão do comportamento de Cristo em relação à igreja. Então vemos Paulo desafiando a sociedade da época e mostrando o padrão bíblico. Por exemplo, Paulo diz que na escolha dos bispos tem que ser esposo de uma só mulher. Então vemos que, independentemente da poligamia que foi praticada ao longo da história do Antigo Testamento e ao longo da história dos povos, a igreja não tem compromisso com isso. A igreja está caminhando conforme o padrão de Deus, que é monogamia e heterossexualidade. Tá, okay? Então temos aí a igreja com Paulo estabelecendo o padrão bíblico para o casamento. Tipo de casamento. Como já vimos, o casamento é algo que foi instituído por Deus e que faz parte dos desígnios de Deus. Entretanto, essa instituição divina e sagrada sofreu uma série de aberrações no curso da história. Hoje em dia existe uma grande variedade de uniões conjugais
que não estão nos planos do Criador. Essa variedade de casamentos tem aceitação oficial em alguns países e em outros é praticada clandestinamente ou simplesmente tolerada. Achei interessante uma declaração aqui do livro História da Cultura da editora Melhoramentos, que fala sobre família, né, uma análise antropológica, né, sobre as sociedades, e falando aqui sobre família. E ele diz aqui na página 13, não existe povo algum, tribo nenhuma no mundo que não conheça o casamento sob uma forma ou outra. Essa instituição é tão universal quanto a linguagem, o uso do fogo e da ferramenta. Que a família continua o núcleo mesmo da sociedade é também uma concepção antiga. Perto de meados do século XIX, começou-se, entretanto, a ter dúvidas sobre a exatidão dessa suposição. Jans Kraft, de 1720 a 65, já puseram em evidência o fato mencionado por Heródoto, que entre os lídios da Ásia Menor, os filhos eram considerados como pertencentes ao parentesco da mãe e não ao do pai. Contudo, não foi Kraft ouvido, e só quando J.J. Bischoff publicou em 1861 uma vasta obra sobre a descendência matrilinear, é que esta questão suscitou grande interesse. Pensava ele que a filiação materna era mais antiga que a filiação paterna, e o explicava de uma maneira simples, pelo fato de que a paternidade na origem tinha sido incerta. Com efeito, os seres humanos, nos tempos muito distantes, não viviam um estado matrimonial fixo. E aí temos aí as análises que eles vão fazer sobre até uma proposta de que havia no princípio uma certa promiscuidade difundida entre as sociedades, mas como pode ser analisado aí nesta obra mais para frente, outros importantes autores contrariam este conceito. Mas o mais importante foi o início do parágrafo, onde fala que a questão do matrimônio é difundida entre todas as sociedades. Então não há tribo, não há nação, não há povo que não conheça essa instituição, porque é uma instituição base. Então é base para as sociedades tribais, base para as sociedades urbanas, base para as sociedades rurais, é base de toda a sociedade. É isso que a gente queria ressaltar. Então temos aí, dentre as formas de matrimônio, temos aí aquilo que já estamos analisando, que é a monogamia, né, o padrão bíblico para o relacionamento. Biblicamente falando, a monogamia é o tipo de casamento ideal, porque está dentro das normas estabelecidas por Deus desde a primeira união conjugal existente entre Adão e Eva. Nesse casamento, o homem casa com uma só mulher e uma mulher com um só homem. Esse sistema de casamento é favorecido pelas condições sociais e econômicas, especialmente nas famílias em que a mulher trabalha para ajudar na receita doméstica. Um homem de classe média não tem nenhuma condição de sustentar mais de uma família com o mesmo padrão de vida média. Por via de regra, na sociedade o número de mulheres é mais ou menos igual ao número de homens. Parece que o equilíbrio de sexo masculino e feminino está dentro dos desígnios de Deus. Nunca faltará um homem para uma mulher para um homem. Nenhuma mulher aceita de bom gosto dividir o seu marido com outras. E aí temos a questão monogâmica e os benefícios que ela traz, né, pelo relacionamento íntimo dentro desses dois indivíduos que estão unidos, né, nessa célula familiar. E temos aí até a questão prática, né, questão de orçamento familiar. Nem todos tinham condições financeiras para assumir uma modalidade de poligamia, porque havia necessidade, uma vez assumida, que o homem desse igual condições a todas as esposas, né? Então cada esposa tinha que ter os seus bens, o seu patrimônio, tinha que ter o seu padrão de vida igualitário, né? O padrão de vida igualitário. Então seria um homem sustentando mais de uma família, sendo ele integrante então de mais de uma família. Torna-se aí um homem integrando mais, né, de uma família. Cada esposa constituindo um núcleo familiar, dependendo então de manutenção e dependendo do afeto dele, que com certeza não poderia ser plenamente satisfatório, plenamente atendido. Aí a Bíblia nos descreve aí as desventuras pelas quais passaram os que adotaram esse padrão de matrimônio, né, esse padrão de comportamento. Jacó, por exemplo, os problemas que teve dentro do relacionamento polígamo, né, que compartilhava com suas esposas. E Davi também, os problemas graves, problemas terríveis que Davi enfrentou dentro da sua família, que também adotava o padrão da poligamia.
E finalmente Salomão, que veio inclusive a se afastar de Deus, né? Veio inclusive a adotar o paganismo em virtude da influência de esposas oriundas de outras culturas, de culturas pagãs, e que trouxeram este hábito, esta cultura, trouxeram esta religião para dentro do matrimônio, conseguindo fazê-lo sucumbir, né? Fazê-lo ceder a essas práticas, né? Ceder a esses cultos estranhos a Jeová. Então vemos aí a destruição na vida desses casamentos, que adotaram esses padrões distorcidos em relação ao padrão, ao plano perfeito de Deus. Então o plano perfeito de Deus, conforme expresso ali no texto de Gênesis, que fizemos a leitura no começo da aula, ele mostra o funcionamento ideal, né? Como esse tipo de relacionamento ele é produtivo, ele tem a sua eficácia e ele tem uma funcionalidade que com certeza é muito mais eficiente do que esses outros sistemas criados ao longo da história, e que muitas das vezes foram decorrentes de algum problema na sociedade da época, um problema até no ambiente na qual esses homens e as mulheres estavam inseridos, e que os levaram a esta prática, às vezes por necessidade. Então vamos ver na continuidade esses outros sistemas que foram se desenvolvendo, tendo agora o casamento em grupo. Temos aqui no texto: casamento em grupo trata-se do casamento de um grupo de irmãos com um grupo de irmãs. Esse tipo de casamento é próprio dos habitantes das ilhas polinésias no Pacífico. Os textos, os teóricos extremados do comunismo têm proposto essa modalidade conjugal no seu programa educacional e familiar. Tais proponentes dizem que essa modalidade de casamento é boa porque todas as esposas seriam tidas em comum e a educação de seus respectivos filhos ficaria a cargo do Estado e não dos pais. E aí temos de uma proposta dessa, qual é o tipo de pensamento, qual é a forma como estes grupos que propõem essas propostas, como é que eles encaram a importância do casamento e a importância da revelação bíblica como padrão, como norma base para a sociedade. Então, quando esses comunistas chegaram ao poder em alguns países, e geralmente nos países onde eles chegam ao poder, instalam ditaduras, né, por causa da forma de governo ideal para eles. Então o governo ideal para esses partidos de ideologia comunista excluem a revelação divina, excluem até a pessoa divina mesmo. Professam geralmente o ateísmo. Claro que houveram algumas transformações, existem uns partidos comunistas da atualidade que começam a interagir com outras religiões, principalmente com o comunismo, né? Isso a gente vê principalmente com o cristianismo. A gente vê principalmente aqui no Brasil essa interação, essa aproximação entre alguns partidos de linha comunista com algumas alas religiosas. Mas de início, né, os primeiros proponentes, quando então grupos alcançaram o poder e resolveram colocar em funcionamento essa ideologia, geralmente o comportamento era excluir a crença no sobrenatural, excluir a crença em Deus, excluir os padrões referenciais das religiões, não do cristianismo só, mas das religiões em geral. Mas o cristianismo é o principal foco, né? O cristianismo é o principal foco de exclusão, de combate desta linha ideológica. E eles encaram a sociedade como simplesmente, vamos dizer, números que alimentam, energia que alimenta a força do Estado. O Estado sim é importante, o Estado é uma força dominante, é uma força completamente imbuída de poder, né, que tem inclusive tudo em suas mãos, as terras, a força de trabalho, a energia da terra que possa tirar para seu proveito. Então tudo tem que estar em função do Estado. E aquilo que seria, na visão deles, melhor para o Estado, seria não as famílias fortalecendo-se individualmente, os núcleos familiares nos quais o indivíduo se fortalece. O indivíduo tem importância singular, ele ganha uma importância individual por parte da sua mãe, por parte do seu pai
que faz dele alguém pensante, relevante, alguém com autoestima. Pelo menos este é o resultado de uma família equilibrada, de uma família normal. Agora, com esta mistura de grupos de pessoas sendo encaradas simplesmente como provedores de indivíduos para alimentar a máquina do Estado, temos o enfraquecimento dos núcleos familiares, que aliás nem existiriam se fôssemos adotar esse ponto de vista aqui. Destruiria-se os núcleos familiares, tendo-se casamentos em grupos. Desses grupos, as crianças são criadas em comum, em conjunto, por um pequeno período de tempo, sendo logo após a primeira infância, o desmamamento, a primeira infância, entregues ao Estado, para então ser aplicado a eles a ideologia do Estado, a doutrinação. A doutrinação que tem o viés de alimentar a ideia no indivíduo de fortalecer o Estado. A importância não está no indivíduo, a importância está no Estado. E com isso vemos, é a ideologia dos dominadores, é a ideologia daqueles que têm ganância pelo poder. E aí vemos, por que olhar para essa proposta que foi adotada em alguns grupos das Ilhas Polinésias, em decorrência da necessidade desses grupos sociais, num lugar isolado, num lugar com poucos recursos, com poucos indivíduos mesmo, com população muito escassa. Então adota-se determinada modalidade de casamento em função da necessidade. Agora esses grupos querem pegar isso que ocorreu, que não é o plano ideal, ocorreu em vista de uma necessidade, e querem aplicar de uma forma sistemática e geral, e aonde não é necessária. Por que eles querem fazer isso? Porque eles olham com este viés, eles olham com desta forma para as pessoas, para a sociedade e para a revelação divina em relação a ela. A revelação divina é como inexistente, é simplesmente uma invenção da igreja para a dominação. Só que na verdade quem está assumindo o papel de fato querer dominar as pessoas, doutriná-las e dominá-las, são exatamente essas ideologias. E aí vemos, assemelharia-se a uns animais, porque assim são, nas suas matilhas, os filhotes são criados em comum entre as fêmeas. Então as fêmeas são fertilizadas pelos machos dominantes, os machos dominantes do grupo conseguem estabelecer sua prole, e os filhotes, que não se sabe exatamente de quem porque isso não tem qualquer importância, não tem qualquer significado, são simplesmente filhotes integrantes daquele grupo, daquela matilha, que futuramente serão também líderes dominantes ou subalternos, que estarão ligados ao líder de uma matilha próxima que eles irão constituir. Então não existe individualidade, existe grupo. O que é importante é o grupo, é a matilha. E aí vemos que quando se olha para um ser humano e não vê nele a imagem e semelhança de Deus, mas vê ele simplesmente com a evolução de um ser brutal, um ser grotesco, inferior, não é difícil, torna-se fácil a proposição de algo assim. Torna-se fácil propor que ele viva semelhantemente a um animal qualquer, porque não há diferença, Ele é simplesmente um animal que escolheu andar de roupa, mas ele é a mesma coisa dos outros animais, não há nenhuma diferença. A racionalidade dele, a inteligência do ser humano não é distintiva em relação aos outros animais. Por isso olha-se para esses exemplos e propõe-se de uma forma muito tranquila. Agora, isso, claro, em alguns lugares foi adotado por necessidade, sim, mas ele não é a situação ideal. A situação ideal, tal como a gente já relatou, é o relacionamento monogâmico. Temos aí a poligamia, que já foi tratada, já foi bastante tratada, mas a gente faz aqui a leitura do texto. Esse tipo de casamento é chamado de poliginia, é chamado também de poliginia. Nesse sistema de matrimônio, o homem casa-se com mais de uma mulher, podendo haver vários casamentos. Essa prática de casamento funciona melhor quando o homem tem grande poder aquisitivo, e não quando ele tem apenas o necessário para viver. Então, conforme a gente já analisou, a Bíblia Sagrada nos fornece diversos exemplos de poligamia. A poligamia, mesmo sendo tolerada por Deus por causa da falha de caráter, por causa do despreparo do ser humano ainda em adotar o padrão correto,
Então, por causa da insuficiência do ser humano, Deus tolera estas práticas até que o ser humano esteja plenamente capaz para assumir aquilo que é do plano perfeito de Deus. Então vemos que o mundo veio sendo preparado, veio sendo lapidado, né, moldado, até a época em que Cristo traz a revelação perfeita, e quando Cristo vem ao mundo, ele restabelece os padrões perfeitos de Deus. Então ele faz menção do padrão perfeito estabelecido por Deus e adota ele como a verdade. Coloca ele, ratifica ele na sociedade na qual estava inserido como uma verdade. Este é o padrão de Deus. Um homem e uma mulher. Se em algum momento algum desenvolvimento da história o homem adotou este padrão, um homem casasse com mais de uma mulher, ele na verdade é um padrão distorcido. Agora é o que há para o momento. O homem do momento não poderia se esperar dele mais do que isso. Então foi tolerado durante o tempo, mas a maioria dos exemplos bíblicos de poligamia ou poliginia sempre deram grandes problemas. Aí citamos aí Jacó, né, os problemas internos lá da família de Jacó. Citamos Davi, problemas gravíssimos, inclusive até incesto, né, quando um irmão estuprou a irmã. Então eles não se viam, não havia um laço familiar muito forte. Eram quase que famílias distintas compartilhando um mesmo pai, né? Filhos de famílias distintas compartilhando o mesmo pai, mas que não se sentiam integrantes de um mesmo grupo social, de uma mesma célula. Eram células familiares distintas, tendo um chefe de família, um homem, como integrante de todas elas, mas elas são distintas, e os filhos se entendem também pertencentes quase que a famílias distintas. E aí vemos que o irmão se apaixonou por a irmã dele, Amon, e Tamar, se eu não me engano, salvo engano meu aí, e ele estupra a sua irmã, né, ato de total descontrole. Ele estupra ela, vindo trazer primeiro o incesto e depois o fraticídio, porque Absalão o mata. E quando Absalão o mata, depois tem que se refugiar em terras longínquas, ficar lá muito tempo até que o homem de confiança de Davi convence a trazer de volta seu filho. Mas veja aí quanta confusão, veja quantos problemas, decorrentes do que? Da distorção do plano perfeito. O plano perfeito de Deus previa um tipo de relacionamento, mas os homens quiseram adotar outro tipo de relacionamento, quiseram viver conforme outro plano, conforme outro modo, e quando tentaram assim fazer, viram que é ineficaz, que não funciona, que em algum momento pode até funcionar, mas geralmente tende ao fracasso. Então vemos aí a poligamia, o concubinato também já foi explicado. No caso, por exemplo, de Jacó, houve a poligamia e o concubinato, porque as esposas com as quais casou, que pretendia mesmo casar e casou, no caso de Léia foi consequência de uma esperteza, né, do pai dela. Então Labão, tio de Jacó, quando Jacó vai até ele, a intenção dele é casar-se com Raquel, só que Raquel é a mais nova. Labão não diz nada a ele, aí assente como se estivesse concordando com este contrato. E Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Na festa de casamento, provavelmente embriagado já, é entregue Léia. E quando então consumado o casamento, né, com o ato sexual, no dia seguinte ele, já acordado já em ressaca, né, acordado aí de sua bebedeira, ele olha e vê outra mulher ao seu lado, vê Léia, e vai reclamar a Raquel. Então Labão diz, aqui a nossa prática é casar a primeira mais velha. Então agora mais 7 anos de trabalho por Raquel. Então ele tem Léia e Raquel como esposas oficiais. Só que tanto Léia quanto Raquel tinham escravas. Tinham algumas escravas e tinha escravas pessoais, escravas que compartilhavam a sua intimidade, né, que estavam sempre com elas. E essas escravas pessoais de Raquel e de Léia são integradas a esse grupo familiar como esposas de segunda categoria, vamos colocar assim. Então elas entram para o casamento como concubinas. Quem tem poder de voto dentro da família é a esposa. Quem tem poder de controle sobre a casa é a esposa, né? Os filhos da esposa, numa sociedade pagã,
os filhos da esposa oficial é que tem direito, mas os filhos da concubina são de segunda categoria, por esta mulher entrar nesse relacionamento com uma pessoa de segunda categoria, entrar como uma escrava, e no caso agora uma concubina. O concubinato também foi praticado por Abraão, no caso de Agar. Agar também era escrava, era escrava da esposa de Abraão, e entra para o casamento como uma concubina, para o casamento também com uma concubina. E aí vemos esses casos. No caso de Davi também vai haver algumas concubinas. Salomão também. Era uma prática da época, principalmente de pessoas poderosas, pessoas que tinham muito recurso, porque com certeza teria que se ter muito recurso para sustentar mais de uma família. Então se a pessoa não tem condições nem de sustentar uma família sequer, quanto mais sustentar mais de uma família, mais de um núcleo familiar, mais de uma esposa gerando filhos, então necessitando de o devido cuidado para esses filhos, sem contar a atenção, a afetividade, Então só uma pessoa que tivesse com certeza muitos recursos e pudesse prestar aí a devida atenção a todos esses núcleos familiares. E aí vemos na continuidade a poliandria, que já é uma prática bastante incomum, muito escasso, exemplos de poliandria. É o matrimônio de uma mulher com diversos homens. Então é uma poligamia invertida, uma poliginia invertida. Regime que se observa em sociedades matrilineares, mulheres onde a mulher é a chefe da família, no qual diversos homens, em geral irmãos ou primos, participam da posse de uma mulher. Trata-se de um tipo de casamento grupal, onde o irmão mais velho é o cabeça do lar. Essa modalidade de casamento é muito rara, encontrada apenas no Tibete e em algumas tribos de montanheses da Índia. Então vemos aí o modelo matrilinear, com a mulher assumindo a liderança, a chefia da casa, e os homens compartilhando a mesma mulher como esposa. Então a sociedade é organizada em torno de alguns homens vinculados por laço familiar a uma família cuja mulher é o centro, a mulher é o chefe da situação. Então temos aí exemplos muito escassos desse tipo de prática, Temos aí no Tibete, que é uma região aí se eu não me engano, ao sudoeste da Índia, ao norte ali ao sudoeste da China, ao norte da Índia, nessa região aí próxima ao Nepal, uma região inclusive que está sob dominação chinesa até o momento, pelo que eu salvo engano, mas eu creio que está sob dominação chinesa até o momento. Tem um personagem importante de lá, o Dalai Lama, que é dessa região do Tibete. Então a gente ouve falar muito de lá dos monges, da religião tibetana, Mas há também alguns núcleos populacionais lá essa prática da poliandria, tanto lá como em algumas tribos também montanhesas da Índia. Então geralmente lugares onde por algum problema, algum desequilíbrio, houve escassez de mulheres. E não é difícil você entender a questão de escassez de mulheres, principalmente numa sociedade muito arcaica, uma sociedade que depende muito da força braçal, que depende muito da quantidade de homens. Então é mais favorecido a multiplicação de homens na sociedade do que de mulheres. Então muitas das vezes, infelizmente, algumas sociedades mais arcaicas adotam práticas muito brutais, como por exemplo, ao nascimento de uma mulher, a morte dessa mulher logo no nascimento, e o favorecimento sempre que nascem homens. Com isso você tem uma multiplicação de homens, uma diminuição da população feminina, e levando então a essa distorção, levando a essa situação em que pratica-se a poliandria, tendo a mulher então como chefe desse grupo, líder desse grupo, e os homens como força de trabalho associados a ela, e aí constituídos por laço familiar, compartilhando desta mulher, esse elemento feminino escasso. Situações, com certeza, situações desequilibradas, situações fora do ideal. E aí, além disso, vamos falar também da endogamia. A endogamia trata-se de um regime em que o indivíduo se casa no interior de sua classe e que implica um sistema de casta.
a endogamia é uma forma de limitar o casamento a uma tribo, uma classe social. Então, você observa a endogamia muitas das vezes ao longo da história das classes dominantes. Na Idade Média, por exemplo, até após a Idade Média, nos grandes impérios que se formaram, as famílias que tinham muitas posses geralmente buscavam casamento para os seus filhos com famílias que também tinham muita posse e poderiam, na unificação dessas famílias, acumular mais bens e adquirir mais poder e até poder político de influência sobre o Estado, né, com essa acumulação de poder através desses laços familiares. Então vemos os casamentos arranjados, os casamentos onde os pais negociam a união desses indivíduos, né, esse homem com essa mulher, visando não qualquer aspecto de amor ou afinidades, nada disso, mas apenas a questão econômica e a questão social, né, a questão do nível familiar. Então a pessoa que, com relação aos títulos, por exemplo, né, pessoas que se entendiam, que tinham sangue azul, né, que tinham título. Então a pessoa tinha um título na nobreza, um título militar, um título eclesiástico, né, e ela não queria trazer para dentro da sua família um indivíduo que fosse de classe, segundo esta pessoa, inferior, né, que essa pessoa olhasse como sendo inferior à sua família, que não viesse contribuir, trazer algo bom para a sua família, né, mas que viesse, segundo essa visão distorcida, viesse sujar o nome da família. Assim, os casamentos de endogamia tinham esse viés, né, e algumas famílias adotavam por causa desse viés, mas também foi praticado para se manter uma ordem social. Por exemplo, a endogamia que foi praticada com relação às tribos de Israel. O país de Israel, né, quando o povo foi tirado da escravidão e levado para a terra de Canaã, e ela foi dividida entre as tribos. Então, de tal forma foi organizado que cada tribo tinha a sua terra. Então, os grupos familiares já era pressuposto que tivesse seu lugar de habitação, seus recursos materiais para o seu desenvolvimento, a sua organização social, né, que aliás era bastante escalonada, não tendo um governo central muito forte, mas o poder sendo distribuídos entre os chefes das tribos, os chefes dos clãs, os chefes das famílias, né, a grande congregação, que é chamada a organização dos chefes tribais. Então ali havia um escalonamento do poder muito maior do que pode se observar em qualquer outro lugar. Então o poder era muito mais compartilhado. Havia inclusive uma certa fração de poder até para o chefe de família, das famílias, né, que habitavam aquele lugar. Então o que acontece com uma organização tão bem sistematizada como essa, com esse compartilhamento de poder e essa organização social, prevendo até que cada indivíduo da tribo fosse detentor de alguma terra, fosse detentor de algum meio de subsistência, foi necessária uma organização para que isso não se destruísse. E como se poderia organizar para que isso continuasse ao longo da história e não viesse a ser desestruturado, né, desorganizado? Através do tipo de endogamia que previa que o indivíduo se casasse dentro da sua tribo. Então a endogamia praticada por Israel era simplesmente com relação ao casamento dentro da própria tribo, né, para que o indivíduo que habitante dessa tribo, a tribo de Gad, casando-se com uma judia, né, com alguém da tribo de Judá, não levasse os bens dele, né, que são também da tribo de Gad, que beneficiam a sua tribo como um todo, levasse esses bens para Judá, fortalecendo mais Judá e enfraquecendo a tribo de Gad. Então, provavelmente, eu não estudei especificamente isso, provavelmente quando o indivíduo casava-se com alguém de outro lugar, ou ele trazia a pessoa para cá, ou ele de repente tinha que abandonar ou deixar parte da sua riqueza. Não sei muito bem como eles resolviam isso, mas a endogamia era favorecida no sentido do indivíduo se manter dentro da sua tribo, né, ou pelo menos manter os seus bens, manter aquilo que ele construiu dentro, a sua riqueza construída dentro da sua própria tribo, para que isso não viesse trazer desestruturação social para aquela estrutura que estava constituída em Israel. E aí temos a endogamia, a exogamia. Exogamia, ao contrário da endogamia, é o tipo de casamento que pode ser praticado para além da família, casta ou tribo.
os judeus da diáspora praticaram abertamente esse tipo de casamento, os quais foram veementemente denunciados pelos profetas. Aí temos Esdras 9 ao 10, Neemias 10, 28 ao 30, tendo seus casamentos anulados. Qual era a situação, conforme abordado aqui? Esse tipo de exogamia, a exogamia hoje é praticada largamente, principalmente aqui no Brasil, onde temos uma miscigenação bastante avançada, né? E na verdade ela é uma grande bênção, porque ela acaba desfazendo muito do pretexto do racismo, né? Então temos essa mistura de raças que acaba trazendo uma grande bênção para a sociedade, quando tem essa questão de enfraquecer essa questão racista, essa divisão tão específica das raças, essa ideia louca de que alguma raça é superior à outra. Então isso aí foi favorável aqui. Agora, além disso, tem a questão da exogamia, quando praticada nessa situação descrita aqui no texto, onde a característica da exogamia que está se praticando é em relação a um indivíduo que não partilha da sua mesma religião. Então temos aí uma exogamia no sentido da religiosidade. Quando os judeus praticaram essa exogamia, trazendo para suas famílias esposas de países estrangeiros, esposas de povos estranhos, de povos que adotavam outro tipo de religião, que não adoravam a Deus, não adoravam a Jeová, qual foi o risco percebido? É sabido por todos que a primeira formação de todos vem da mãe, não do pai. Geralmente, ainda mais nessa sociedade mais anterior, né, mais antiga, os pais têm pouco contato com as crianças durante a primeira infância, né? Os primeiros cuidados são da mãe, e também o primeiro desenvolvimento intelectual da criança também virá da mãe. O pai está trabalhando em alguma atividade, as crianças estão aos cuidados da mãe, das avós, uma coisa assim, e elas estão dando os primeiros cuidados, né, cuidados físicos, né, cuidando para sua segurança. E quando eles começam a fala, quando eles começam a aprender alguma coisa, os primeiros conceitos serão das mães. As mães formarão o caráter, né, da primeira infância, a base sobre a qual ele vai trabalhar a vida inteira. Por mais que ao longo da vida ele aprenda coisas que até contrariam aquilo que ele aprendeu na primeira infância, o referencial, a forma dele olhar para a vida, a forma dele olhar para todas as coisas, terá a influência daquela primeira base. Ele olhará de uma forma negativa, ele olhará de uma forma positiva, ele tem autoestima, ele tem baixa autoestima. Tudo isso decorre da primeira formação, da base, né? Então, se temos pessoas de uma religião estranha na formação da base do povo de Israel, a próxima geração, né, teve a geração que voltou do cativeiro e que se estabeleceu na terra e estava reconstruindo a terra, né, de pessoas que sofreram no cativeiro, associando-se com pessoas que estavam na terra já, mas que eram miseráveis, estavam completamente destruídos, e estão formando agora uma nação. Essa nação está vindo com força para se estabelecer novamente. Mas se eles permitissem que essa exogamia, no sentido da religião, fosse praticada, a próxima geração seria novamente de pessoas paganizadas. Porque estas mães, com sua cultura pagã, transmitiriam essa cultura aos seus filhos, e mesmo que os pais depois quisessem atentar contra isso, seria ineficaz. Porque eles entenderiam que, por mais que esta pessoa, que na maior parte da sua vida esteve ausente, agora queira impor a ela esta prática religiosa, a sua mãe, a base sobre a qual ele aprendeu a pensar, lhe ensinou de outra maneira. Então ele foi ensinado desde o início que Baal é Deus, né, que tem que fazer algumas práticas para favorecer Baal, para que Baal dê a colheita, que Azerá é a deusa da guerra, que existe a adoração ao sol e à lua. Então ele vai, na sua primeira base, entender que esta é a verdade. Essa é a verdade fundamental. E após isso, ele pode até ser confrontado com a verdade acerca de Deus, de Jeová. E pode até ser provado para ele. Mas pelo menos um conflito vai estar estabelecido. Pelo menos um conflito. Pode ser até que ele mude depois e adote os preceitos da religião, de adoração a Jeová. Mas pelo menos um conflito esteve estabelecido ali. E aí grande parte da sociedade seria perdida, seria destruída por meio
desta influência, né, essa influência maléfica. Por isso que esse tipo de exogamia foi veementemente desaprovado pelos profetas e foi proibido, né, foi mesmo proibido pelos líderes de Israel na época, causando uma grande aflição, mas trazendo a cura, né, para se combater uma chaga aberta, né, uma ferida, para se combater uma doença, é necessário muitas vezes passar por um processo dolorido. Foi isso que eles fizeram, eles trataram a doença. Essa doença da paganização do povo de Israel por meio desta medida drástica, né, mas foi necessária. Então temos a questão da exogamia, e na verdade hoje, de certa forma, também é desaprovada a exogamia, no sentido de que uma pessoa que está envolvida em padrões religiosos, por exemplo, uma pessoa que está envolvida de uma forma fiel dentro da igreja, frequentando, adotando as doutrinas, vivendo, né, conforme esta fé, é desaconselhado a ela, não que seja proibido, mas é desaconselhado a ela que se una com uma outra pessoa que não pratica a mesma fé, porque é previsto aí já um grande conflito, e às vezes o conflito torna-se tão grave que vem a destruir o casamento. Então percebe-se que é possível haver uma grande aflição para o futuro se a pessoa não se atentar a este cuidado de se unir com uma pessoa que seja da mesma fé, que compartilhe a mesma fé. A Bíblia chama de jugo desigual. Então quem se põe debaixo de jugo desigual está trazendo para si, com certeza, um grande problema, uma grande aflição, que será responsabilidade sua e talvez até destruirá a sua fé. Então é desaconselhado pela Bíblia Sagrada, desaconselhado pelas lideranças, que a pessoa se una com alguém de fora da sua fé. Então não é uma exogamia desaconselhada com relação à raça. Não há problema algum de raças diferentes, etnias diferentes casarem-se. O problema é com relações no viés tanto ideológico quanto religiosos. E aí partimos aí para a questão da homossexualidade. Trata-se de uma prática sexual de duas pessoas do mesmo sexo. Ultimamente essa prática vem crescendo muito, inclusive até mesmo no meio evangélico. A homossexualidade, casamento de homem com homem ou mulher com mulher, já é oficializada por lei em vários países. No Brasil, tramita no Congresso Nacional uma emenda para torná-la oficial. E se isso acontecer, em breve, os padres e pastores terão que celebrar um tipo de casamento sob pena de serem enquadrados na lei que pune a discriminação. Não foi essa imoralidade o principal fator que levou Deus a subverter as cidades profanas, Sodoma e Gomorra? Tal perversão era tão natural naquelas cidades ao ponto dessa prática passar a ser chamada de sodomia. Então vemos a questão do homossexualismo. Ela está presente na sociedade já há muito tempo mesmo. A diferença entre o homossexualismo praticado ao longo da história e a época em que estamos vivendo é que na atualidade o homossexualismo tenta se levantar através de algumas bandeiras aí defendidas por alguns grupos, né? Principalmente alguns grupos de bastante agitação social e de manipulação política. Eles tentam se impor agora como que um grupo inquestionável. E tentam se impor agora como um grupo acerca do qual não se pode contrariar, não se pode emitir uma opinião adversa, não se pode ser contra, né? Não se pode se mostrar desfavorável. Então o que acontece? Não é problema existir em grupos sociais, porque os homens têm livre-arbítrio para fazer o que quiserem. Então os homens têm liberdade de escolher qual o modo de vida que querem adotar. Vemos os diferentes tipos de relacionamentos que são estabelecidos ao longo da história. O que colocamos existe um referencial, existe um padrão de Deus que funciona. Agora as pessoas querem adotar outros tipos de vida, eles adotam. Agora, esses diferentes grupos que adotam essas modalidades de casamento e de relacionamento, eles não se impõem como o relacionamento oficial. Eles não se impõem como o relacionamento que tem que ser imposto como regra de prática de conduta inquestionável, que tem sido, na atualidade, o problema do homossexualismo defendido por alguns grupos, não por todos, porque também não são todos praticantes do homossexualismo que entram por esse viés político, que levantam essas bandeiras, né? Agora, alguns grupos, com certeza imbuídos de um viés político, de
desestabilização social, estão tentando impor esta prática como inquestionável, ou seja, qualquer um que falar contra, que for contra, que se manifestar contrário a isso, tem que ser tido como uma pessoa homofóbica, tem que ser tido como uma pessoa perseguidora, tem que ser tido aí como alguém que está agredindo, né, que está tendo preconceito. Então todas essas colocações são para coibir qualquer ideia que seja contrária a esta prática. Veja, o homossexualismo, a homossexualidade, com a exogamia, endogamia, poliandria, concubinato, poligamia, casamento em grupo, é uma modalidade de vida. E esta questão do homossexualismo ainda tem um agravante. Por quê? É um tipo de modalidade de relacionamento baseado numa fantasia sexual. Uma fantasia. Esta fantasia sexual não poderá se sustentar. Ela é apenas uma fantasia sexual. Ela apenas servirá para atender a desejos. Mas ela não terá efetivamente a construção de uma família. Ela simplesmente une dois indivíduos do mesmo sexo, o que não lhes dará a capacidade de gerar uma nova vida e de produzir sua própria família. Todos os indivíduos homossexuais da sociedade surgiram de um casamento ou monogâmico ou polígamo, né? Ou de um concubinato, ou de uma poliandria, ou de uma endogamia, ou de uma exogamia. Porque esses grupos, mesmo sendo modalidades de rearranjo, né, do casamento, mas todos eles estão dentro de um padrão de heterossexualidade. Então, uma heterossexualidade praticada de diferentes modos. Com um homem, tendo um homem e uma mulher, tendo um homem e várias mulheres, tendo várias mulheres e um homem, tendo um homem e uma mulher oficial e uma de estepe, uma concubina. Mas são homens e mulheres. Por quê? É a lei da natureza, não é a questão bíblica mais. A gente não precisa nem abrir a Bíblia para falar sobre isso aqui. Isso aqui é a natureza. Para se haver a geração, é necessário a união entre o homem e a mulher. Então isso é efetivo. Isso funciona conforme as leis da natureza. Vai gerar uma família, vai trazer, vai estabelecer este grupo, esse núcleo familiar, vai ter efetividade, vai progredir, crescer, né? Agora, um grupo, uma união de duas pessoas do mesmo sexo não produzirá, não gerará nenhum indivíduo a mais, não construirá uma família, apenas será a vivência de uma fantasia sexual. Então veja, ao longo da história foi praticado muitas das vezes o homossexualismo. Até a gente vê aí alguns relatos da sociedade grega, mas muitas das vezes o tipo de homossexualismo que foi praticado por esses indivíduos da sociedade greco-romana era praticado por pessoas que estavam dentro de um núcleo familiar. Então a pessoa tinha a sua família e fora disso tinha algum tipo de relacionamento, só para mostrar que é apenas uma questão de fantasia sexual. E as pessoas querem colocar fantasias sexuais como oficializadas e até impostas, e vedada toda a possibilidade de contrariedade e de crítica. Não existe nenhum grupo, ideia, qualquer coisa que não possa ser criticado. Tudo pode ser criticado. E a liberdade, ela prevê isso, a liberdade de manifestação de opinião, tá certo? A liberdade de opinião não pressupõe, não endossa a liberdade de agressão. Agora, agredir é outra coisa. Agredir é dizer que tal pessoa, por adotar essa prática, é inferior. Tal pessoa, por adotar essa prática, tem que ser perseguida, tem que ser morta, tem que ser desprezada. De forma alguma. Liberdade de opinião não é liberdade, não é endosso para agressão. Todas as pessoas que praticam essas diferentes modalidades aí de formas de relacionamento estão fazendo isso dentro da sua liberdade. Estão fazendo isso dentro da sua liberdade de escolha. Então, como indivíduos, tem que ser sim respeitados. E aí a pessoa pode adotar alguma prática de relacionamento na sua vida, mas ser uma pessoa honesta, mas ser uma pessoa trabalhadora, ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres, da sua palavra, uma pessoa que tem um comportamento social correto, uma pessoa que é confiável. Então ela é respeitada enquanto indivíduo nas suas práticas, naquilo que ela mostra, né, para a sociedade. Agora, na sua individualidade, na sua intimidade, ele adota essas diferentes práticas. O que estamos passando aqui? Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é a heterossexualidade, tá certo? E a monogamia. Esse é o padrão de Deus e funciona. Agora, as diferentes outras práticas, as pessoas vão vivê-las dentro da sua intimidade, da sua individualidade. Incesto.
É a união sexual ilícita entre parentes consanguíneos, afins ou adotivos. Trata-se de uma aberração estúpida e brutal. O incesto é uma forma de adultério ou fornicação agravada. Apesar de ele ser praticado quase no mundo inteiro, o mesmo não é tolerado praticamente em nenhuma parte do mundo, com poucas exceções, como no caso do povo antigo, do Antigo Egito e dos indígenas do Peru e do Havaí, onde esse tipo de relacionamento era não só tolerado, mas também recomendado para manter a pureza do sangue real. Então, com relação à questão do incesto, primeiro, ele é desestruturador da família, porque você tem na base familiar um homem, uma mulher e filhos. Estes filhos, cada um, saindo do seu núcleo familiar original, constituirão uma família. Serão um só corpo, uma só carne, com o seu consorte, com o seu cônjuge, e sairão, se apartarão do pai e da mãe e constituirão um novo núcleo familiar. Esse sistema é extremamente eficaz e construiu o mundo. Agora, quando temos a prática do incesto dentro da família, temos a destruição desde a base do núcleo familiar, com o desrespeito com relação aos integrantes dessa mesma família. Então o incesto é uma destruição, é uma forma de desestruturação. Agora, ele foi adotado em algumas famílias a partir do pressuposto de que alguns indivíduos são melhores que os outros. Então, por exemplo, um incesto praticado dentro das monarquias egípcias, as famílias faraônicas. Temos aí a ideia de que o faraó é um descendente da deidade, que ele é superior a todos os demais seres integrantes naquele país, naquela nação. Os seus súditos são inferiores a si, ele é uma pessoa superior a eles. E com isso ele precisa casar-se com alguém que também seja superior, também tenha esta característica. Quem dentre as pessoas disponíveis no seu país tem essas características? A sua irmã, por ser da sua família. E assim temos a prática do incesto dentro da nação egípcia, do povo egípcio, sendo praticada a partir desse pressuposto de que o faraó é alguém superior, precisa casar-se também com alguém que seja superior, ninguém melhor do que isso senão a sua irmã. Agora, claro, isso não é uma lei estabelecida que não fosse quebrada em nenhum momento, que fosse praticada a ferro e fogo, porque em muitos momentos monarcas egípcios casaram-se com com pessoas que não da sua família. Mais de uma esposa, esposas diferentes inclusive, e até houve o caso de uma princesa hitita que casou-se com um monarca egípcio, então teve o caso também do casamento de uma pessoa de povo, de uma pessoa de outra nação, de outros povos, mas bastante raros. Geralmente os egípcios mantinham-se os casamentos dentro do seu próprio povo, por entenderem-se um povo superior às outras nações também. Então os egípcios tinham esse conceito de vida. Então vemos que esse tipo de incesto é decorrente aí dessas situações. A Bíblia Sagrada então tem leis severas proibindo essa prática. Temos aí o livro de Levítico, com muitas regras familiares proibindo qualquer tipo de prática de incesto e de abuso dentro da família. Teve um cuidado bíblico aí com relação a isso. As regras estabelecidas para proibir o incesto são mais rígidas em alguns países do que em outros. Na China, por exemplo, o fato de duas pessoas terem o mesmo nome de família é suficiente para que elas não se casem, mesmo se desconhece qualquer grau de parentesco. No capítulo 18 de Levítico encontramos uma grande relação de pecados incestuosos, onde em alguns casos a pena era a morte no fogo, Levítico 20:14. Então temos a questão do incesto e a forma como a Bíblia coibiu essa prática de uma forma bastante severa, de uma forma bastante veemente, para que isso não se tornasse a destruição das famílias de Israel. Então com isso encerramos aí as modalidades de casamento, conforme nos é informado aí ao longo da história. Nos manifestamos com relação ao padrão de Deus, o padrão de Deus que até pelo povo de Israel foi contrariado durante algum momento, mas mostrou a ineficácia tudo aquilo que está fora desse padrão. Mostra-se então esse padrão como algo de fato eficaz, eficiente para a sociedade. E na continuidade trataremos acerca de divórcio, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá certo? O posicionamento de Cristo e de Paulo com relação a essa prática do divórcio. Então encerramos por aqui, depois daremos continuidade ainda falando acerca de assuntos familiares dentro da antropologia bíblica.